Então foram 3 óbitos, mas 2 são residentes no Paraguai e um é residente em Foz do Iguaçu. Uma senhora, né, de 85 anos, que infelizmente faleceu por Covid. Agora, esses 3 que faleceram, não tinham tomado vacinas? Tem essa informação? A do Paraguai a gente não tem essa informação, mas a do Brasil não tinha tomado a vacina, infelizmente. Quer dizer, pelo que a gente está percebendo, pelas informações do Dan que chegam até a Rádio Cultura e os órgãos de comunicação em geral, é que a maioria desses óbitos aí são pessoas que acabaram não tomando a vacina, né? Exatamente. Nós fizemos um levantamento no mês de dezembro, né? 87% dos que morreram não tinham esquema vacinal completo. E a gente percebe, tanto nos internamentos, nos casos confirmados e nos óbitos, existe uma predominância muito grande de não vacinados ainda. Os internados, em torno de 50%, não tomou o esquema vacinal completo. E os óbitos também giram em torno disso, 40% a 50%. Dodan, nesse caso, por exemplo, dessa reunião, agora eu não sei qual vai ser o assunto, mas hoje pela manhã, inclusive, conversava com a secretária, e vocês estão passando por uma dificuldade muito grande, não é só na questão da procura, que é muito grande nas unidades de saúde. Hoje pela manhã, pelo menos uma coisa foi importante. Eu vi muita gente ali, mas muitos pais com as crianças. Isso foi importante. Mas 68 pessoas da saúde infectadas. Inclusive, tem gente daqui da vigilância que também foram infectados. Quer dizer, aí para vocês ficam cada vez mais complicado. De fato está muito complicado, porque a gente tem que lembrar que nós estamos passando por um aumento de casos da Covid, juntamente com um surto de influenza. Então, a probabilidade de você se infectar é muito grande. A nossa taxa de transmissão está muito acelerada. O ideal é estar menos de 1, nós estamos com 3,9 essa taxa. Então, está muito fácil de você se infectar. Diante desse quadro, a gente tem visto isso que você falou. Surtos localizados. Os serviços estão sendo prejudicados, tem locais, tem comércios, inclusive, que estão sendo fechados por falta de pessoal, que as pessoas estão se infectando. Então, mais do que nunca, é o momento de retomar os cuidados básicos para a doença respiratória, que é o uso de máscara, lavagem de mãos, distanciamento, evitar aglomerações. Então, nós temos que voltar àquelas orientações que existem desde o início da pandemia. Deixa eu aproveitar e liberar para o pessoal perguntar alguma coisa para você lá, que você já vai entrar na reunião daqui a pouquinho, para não tomar tanto o teu tempo. Doutor Nelson, Roberto Dodan está aqui, alguma colocação aí do estúdio? Não, ele, em verdade, a gente poderia ficar o dia todo conversando com o Dodan para esclarecer uma série de situações. Mas o número que me chama, o percentual que chama bastante atenção, é em relação aos óbitos, né? 87% da constatação em dezembro de pessoas que morreram com Covid aqui em Foz do Iguaçu, Dodan, 87% seriam de pessoas não vacinadas ou que não completaram o ciclo vacinal, poderia dizer assim. É isso? É isso mesmo, doutor Nelson. No mês de dezembro nós avaliamos, né, esse quadro dos óbitos e o resultado foi exatamente esse. Né? A sua grande maioria, 87%, ou fazia parte dos não vacinados ou faltava alguma dose, como a dose de reforço, não tinha um esquema vacinal completo. Essa é a nossa realidade. O mês de janeiro nós tivemos muito poucos óbitos, né, para a gente poder ainda avaliar. Mas nós estamos avaliando, como eu falei anteriormente, os internados. E a gente ainda viu que pelo menos até 50% dos internados também não tem esquema vacinal completo. Dodan, eu vi uma notícia estadual e interessante repercuti-la aqui, até porque vocês participam no comitê online do Estado, discutindo as ações lá em Curitiba, em todo o Estado. O que eu ouvi lá é que, por exemplo, uma pessoa que apresentar sintomas e não fez o teste de Covid ainda, o ideal é ele fazer o teste antes de se isolar e trabalhar normalmente, achando que é uma simples gripe. Qual que é a orientação que o Estado, a epidemiologia, está dando para esses casos? Porque a gente sabe de pessoas gripadas que pode ser gripe, como pode não ser. Que panorama vocês têm? Cida, lembrar que o nosso protocolo, de modo geral, é protocolo Covid. Você não trabalha com sintomas respiratórios. Já começamos por aí. Todo sintomático, independente se é Covid ou não Covid, ele tem que ficar em repouso, ficar de atestado. Quando você procura unidade de saúde, logicamente que a primeira suspeita vai ser a Covid. Então vai testar para a Covid.
Deu negativo, vai afastar porque provavelmente é influenza. Então, geralmente é afastado por 7 dias. Você só é liberado do isolamento, não importa se é Covid ou se é influenza, se tiver 24 horas sem sintomas. Então, esse é o protocolo. Isso vale para ambiente de trabalho, para dentro de casa. A pessoa tenta evitar ao máximo contato com o outro dentro da sua casa. Exatamente, evitar o contato com os outros quando estiver doente e a recomendação básica, né? Se isolar se estiver sintomático. O Estado publicou uma publicação estadual da H3N2, dizendo quais cidades tem, quais cidades não tem. Quantas registradas aqui? Aqui em Foz nós temos já vários casos, a gente tem acompanhado, inclusive tivemos um óbito por H3N2 e atualmente estamos com 35 casos. Lembrando-se que esses números se referem a casos graves internados. Então, quando a gente olha esse panorama, a gente imagina, lógico, que tem muito mais, porque não é feito testagem nesses que procuram unidade de saúde, esses ambulatoriais não são testados. Então, acreditamos que tem muito mais aqui em Foz do Iguaçu. Doldan, deixa eu te fazer uma pergunta e eu vou me valer. Ontem eu assistindo, onde é que eu fiquei sabendo? Assistindo o Jornal Nacional. Na abertura do Jornal Nacional, a apresentadora Renata... Como é que é o sobrenome da Renata? Vasconcelos. A apresentadora Renata Vasconcelos, e eu guardei isso por conta do que ela relatou. Ela disse o seguinte: eu tive sintomas, né, dor de garganta e tal, e uma espécie de congestionamento, uma leve dor de cabeça, e fui fazer o exame. O primeiro exame que eu fiz deu negativo. E depois, no dia seguinte, persistiram os sintomas, fez e deu positivo. A pergunta que eu faço, você tem algum conhecimento, por exemplo, entre detectar e a pessoa acaba se convencendo de que não tem, no caso que eu estou relatando, que eu ouvi naquilo que é o telejornal mais assistido do Brasil, né? E pode haver essa janela entre o primeiro e o segundo exame, Doldan, e o primeiro não acusar? Isso não poderia induzir, talvez, as pessoas até em erro? Poderia sim, doutor Nelson. Doutor Nelson, existe uma janela imunológica. O que nós recomendamos é que se faça o RT-PCR, né, que é o padrão ouro, no terceiro dia, a partir do terceiro dia, terceiro ou quinto dia, que é o período que vai estar numa maior viremia, né, circulante, então é muito mais fácil identificar o vírus. Se a pessoa coleta anterior a essa data, pode dar um falso negativo. E o teste de antígeno, o chamado teste rápido, é a mesma lógica. Se você coletar antes do terceiro dia, pode dar um falso negativo. O que a gente recomenda? Se você continua sintomático, fazer um PCR a partir do terceiro dia novamente. Tá? Então, o PCR sempre a partir do terceiro dia. Só para a gente concluir aqui, eu prometo, nesse mutirão que está sendo feito aí nos últimos dias, até sexta-feira tinha 6.430 testes. Nós já chegamos a que número de sexta para cá, depois desse mutirão dos testes aí? Cida, eu não tenho essa informação nesse momento, né, porque é um número bastante grande que vai mudando a cada dia. Não tenho para te informar. Em uma outra oportunidade eu vejo esses números e trago aqui para você e para quem está ouvindo, tá? Prometo para encerrar agora. Começou a vacina de criança. Os pais que não vacinarem as crianças vão ter permissão para levar na aula? Não vai? Como que vocês estão trabalhando? Porque a gente já vê, um pai quer, outro não quer. Pode isso, não pode? Para as crianças que estão em idade escolar, né, que é essa faixa etária, o Estado já adotou há alguns anos a obrigatoriedade do certificado de regularidade vacinal. Então, a carteirinha da criança tem que estar ok para todas as vacinas. Caso não esteja ok, o pai tem 30 dias para regularizar essa situação. E aí, Cida, não é só a vacinação da Covid, é qualquer tipo de vacina. O pai está recusando, o pai é resistente, ele vai resolver com o Conselho Tutelar. Não é uma medida agora para a Covid, é uma medida que o Estado do Paraná adotou para a gente melhorar as coberturas vacinais já de alguns anos para cá. Doldan, da minha parte, eu quero passar para o Nelly, que eu acredito que tem alguma curiosidade ainda para saber, apenas para comentar, não é nem a título até de pergunta, mas eu tenho notado os números que são apresentados. Se a gente olhar o número do início de dezembro, ou seja, se a gente pegar lá 15
de dezembro, nós tínhamos no Brasil menos de 5 mil infectados por dia, o que vale dizer que estava bem menos na média de um habitante por município. O Brasil tem 5.700 municípios, né, aproximadamente. Então, você teria menos de um por município na média. Claro que não é essa a conta, porque São Paulo tem uma densidade demográfica totalmente diferente de um município menor, né? E que chegamos a ter números abaixo de 100 óbitos, né, atestados ou registrados no Ministério da Saúde. Ontem já bateu em torno de 200 óbitos e quase 80 mil infectados em 24 horas. É assustador, né, seu Dodan? É assustador, sim. Nós estamos passando por um período muito crítico, né? Nós estamos tendo crescimento exponencial dos casos. A gente tem falado sobre isso. Isso assusta muito, porque a gente sabe que em algum momento vai ter essa pressão hospitalar, que as pessoas com comorbidades, as pessoas que não vacinaram o sistema completo, são as pessoas expostas. O senhor citou o número do Brasil, mas nós temos que ver a nossa realidade aqui. O mês de dezembro, nós chegamos a notificar 400 casos confirmados. Só a semana passada, nos 7 dias da semana passada, nós confirmamos aqui mais de 4 mil. Então, isso reflete muito a realidade que nós estamos vivenciando hoje. Uma grande onda da Covid associada à influenza acometendo as pessoas no Brasil e em Foz do Iguaçu. Muito preocupante e, novamente digo, temos que retomar os cuidados e manter a vacinação atualizada. Mas, Dodan, aproveitando a tua sabedoria e você que é do assunto, deixa eu fazer uma pergunta bem de leigo. Mas não tinha uma conversa que quando nós chegaríamos em torno de 60%, 70% de vacinados, nós não teríamos, digamos, um padrão desse que se apresenta agora de infecção? Ou aquilo foi também, como você disse há 2 dias aqui na Rádio Cultura, teve muito chute? Não, na verdade, isso foi dito, né, que a partir de 70% da cobertura vacinal nós teríamos a situação mais tranquila. E, de fato, isso está acontecendo, doutor Nelson, mas a tranquilidade é em relação a casos graves. A gente sabia que a doença continuaria, a doença vai se tornar sazonal, ela vai ficar no nosso meio. O que nós não esperávamos é essa transmissão tão acelerada que veio junto com a nova variante. Então, essa nova variante, ela trouxe aí um acréscimo na situação de pandemia, que é ter mais gente contaminada. Então, a gente acha que colaborou. Agora, a proteção que a vacina confere, isso a gente vê, de fato, nos números, né? Tanto de internamento quanto de morte, que diminuiu, independente de qualquer coisa. Mas a transmissão, de fato, ela acelerou muito por conta da nova variante. Dodan, se daqui a pouco tem reunião do Comitê Covid aqui em Foz do Iguaçu, além de avaliar o quadro, o que é que a vigilância vai propor nessa reunião? Não, na verdade, nós estamos propondo o seguinte, Nélio, rever as nossas estratégias e rever a nossa retaguarda hospitalar, que por hora nós organizamos o fluxo para coleta, para atendimento assintomáticos, né, definimos novas unidades para fazer esse tipo de assistência. Mas agora, neste momento, já prevendo novos internamentos, prevendo esses quadrados que eu já citei para vocês, nós temos que rever, né, propor que se reveja, então, essa retaguarda hospitalar. Quantos leitos ainda temos, né, quantos leitos estão credenciados, tem equipe, não tem equipe? Então, é isso que vai ser discutido nessa reunião. Até porque me chamou a atenção no boletim de ontem a questão dos dados de ocupação de leitos quanto a leitos de enfermaria no hospital municipal. Apenas 20, quer dizer, é menos do que leitos de UTI. 20 leitos disponíveis, 40 leitos ocupados, ou seja, uma taxa de 200% de ocupação. É pouco leito de enfermaria para o momento, não, Dodan? Sim, são poucos leitos, só que, Nélio, esses números dos leitos hospitalares também estão sendo revistos, porque novas unidades estão sendo abertas, né? Então, provavelmente, a gente vai acabar alterando também esses números que saem no boletim. Mas é isso mesmo que você falou até ontem. Gente, eu posso liberar o Dodan para a reunião? Pode. E eu agradeço muito, agradeço por demais novamente o Dodan aqui, que é da Vigilância Sanitária, esclarecendo para nós. Um bom dia para ele, boa reunião aí.